Olá, meus amigos, muito boa noite. Boa noite a toda a sagrada e abençoada família 5%, família de ilícitos, ilícitos opressores, machistas, feminazes, adoradores do profeta Jesus e não respeitam que o Deus deste século enviou como última salvação, última tábua de salvação para este mundo, o profeta Maomé. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Hangout, uma live do canal Projeto Ezequiel 33. Eu sou o Gustavo, também conhecido como o Preto Latino, também conhecido como o Perturbador de Israel, e como colocaram aí, o meu amigo colocou aí no chat, o 01 da facção criminosa cristã. Aliás, isso dá até nome de canal, né? Facção criminosa cristã. Tá aí, daria um bom nome de canal. Muito obrigado, Rodrigo Sanzi, o crítico, Tiago Carvalho Santos, Adriano Honório, Morgan Souza, Vânia Valente, Bel Girassol, Sandra Santos, Francisco Alberto, Edir Motos, Lady Moonlight, Matheus Duarte Fernandes, Emanuel Alexandre Machado, Raim Bartoli, a Clebaute das Quebradas, Wagner Lorenberg, Nini USA, João Koteski, Carlos Leite. Muito boa noite a todos vocês que já estão aí no chat. 157 pessoas, obrigado pela paciência e também pela audiência. Vou começar agora aqui no Instagram, para os nossos amigos do Instagram. Alô, boa noite, é um prazer tê-los aqui novamente em mais uma transmissão do canal Projeto Ezequiel 33. Eu sou o Gustavo, também conhecido como Preto Latino ou Perturbador de Israel, ou então 01 da facção criminosa cristã. Sejam todos muito bem-vindos e espero que vocês gostem e aproveitem do Hangout de hoje. Vou dar uma olhadinha aqui também no Twitch, transmitindo para a plataforma do Twitch. Tá lá o Twitch, olha pessoal, o Twitch desde quando eu entrei para essa plataforma nunca caiu. Ou melhor, acho que uma vez só. Uma vez só. Mas tá ali firme e legal o Twitch. Agora vou ver pelo canal Brasil 360 a transmissão. Deixa eu fazer o F5 aqui. Vamos lá, refrescando. Tá aqui. Vamos ver quem está aqui pelo canal Brasil 360. Tem o Odenor Aquino e o Rude Boy. Rude Boy gosta de acompanhar por aqui, né? A Cândida Brito também, muito boa noite. Sejam todos vocês muito bem-vindos a mais uma transmissão do canal Projeto Ezequiel 33. E agora eu vou ver aqui pelo Periscope, ou seja, pelo Twitter. Deixa eu dar... Vou entrar aqui rapidamente. Só quero ver se está tudo bem. Se está transmitindo correto, sim, está tudo legal. Estão transmitindo aqui pelo canal Projeto Ezequiel 33, pelo Instagram, Thaís Improta, boa noite. Pastor Fábio Azevedo, boa noite. Paulo Valdeor, boa noite. Quem mais está chegando por aqui? E outras pessoas mais que estão chegando aí pelo Instagram, transmitindo pelo Periscope, transmitindo pelo canal Brasil 360 e também pelo Twitch. Lembrando que o canal oficial, somente a partir do dia 1º de setembro, estará liberado, já que recebemos um strike. Bom, meus amigos, o tema de hoje, como não poderia deixar de ser, é um tema super, hiper polêmico. Tema esse que eu creio as pessoas que serão convidadas a ver esse hangout, muitas irão torcer o nariz, outras irão parar para pensar e algumas irão dar razão ao que será explanado aqui. Eu quero apenas lembrar a todos que pesquisas foram realizadas e lembram daquela série que eu falei para vocês que iria fazer sobre Casa de Caboclos? Muito bem. Em vez de fazer uma série, eu peguei essa série e dividi em blocos. E esse é um bloco dessa série. Logicamente, eu tive que reduzir um pouco devido à grande quantidade de material.
e eu gostaria da participação, da interação de cada um de vocês, tá bom? Quem quiser baixar esse Hangouts pode fazê-lo. Se você quiser retransmiti-lo pela sua página do Facebook, pode fazê-lo. Ou se você tem um canal também, pode transmitir pelo seu canal. Não vou dar nenhum strike. Se vocês quiserem compartilhar depois esse Hangout nos seus grupos de WhatsApp, nos seus amigos, até na igreja, ainda que muita gente, como eu disse, vai torcer o nariz para o que será falado aqui, mas o fato é que contra fatos não há argumentos. Porém, antes de, já que se trata de um tema muito espiritual, antes de entrar nesse tema e fazer algo pela carne, vamos falar com o nosso Pai e Salvador. Se é possível, onde quer que você esteja, por favor, feche os seus olhos, vamos falar com o Altíssimo neste momento. Amado Pai, soberano Rei, em o nome do nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença e antes de abrir a nossa boca para pedir-te qualquer coisa, queremos agradecer-te, Pai, por mais um dia. Eu sei que há pessoas que chegam em casa ansiosas às segundas-feiras, porque temos um encontro marcado às 21 horas. Outras, mesmo cansadas, contudo não se furtam de participar deste Hangout. Pessoas das mais diversas partes do Brasil e também do mundo. Da Europa, apesar da hora avançada, e de outros países e também daqui dos Estados Unidos. Quero te agradecer porque eu sei que não pelas minhas palavras ou pelo poder de persuasão do homem, mas é o teu Espírito quem convence o ser humano do pecado. E assim como um dia fomos convencidos e tocaste o nosso coração para que reconhecêssemos que estávamos perdidos e caminhando a passos largos para a perdição eterna. Muito obrigado, Pai. Não há palavras que possam expressar o quanto somos gratos a Ti por tudo que fizeste, pelo que estás fazendo e ainda farás em nossas vidas. Acampa os teus anjos ao redor da nossa família, guardando-os e protegendo-os, livrando-os de todo mal, de toda armadilha e cilada do inferno, para que eles não sejam tocados, mas antes cubra-os com a tua santa proteção. Em o nome de Yeshua te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Muito bem, meus amigos. Antes de entrar no tema, eu tenho uma notícia aqui que chegou ao meu conhecimento minutos antes do início desse Hangout. Vocês sabem que tudo que eu falo aqui eu procuro mostrar com provas, com fatos, com documentos. Isso aqui eu não posso provar, mas eu quero passar para vocês, já que o país está ou foi sacudido pelo vazamento, né, de conversas que foram hackeadas do computador, do telefone do atual ministro Sérgio Moro. Muito bem. Me foi enviada essa notícia aqui por alguém muito próximo ao Washington DC,
que é a capital daqui dos Estados Unidos. Volto a repetir, não tenho como provar, mas a pessoa que me enviou é uma pessoa da minha confiança e uma pessoa que está ligada a tudo que acontece lá em Washington. Vou me dar o direito de não mencionar o nome porque é algo importante. E essa pessoa disse o seguinte: não sei se o homem da Casa Branca vai abrir a boca para a imprensa mundial e daqui dos Estados Unidos. Logicamente, está se referindo ao presidente Donald Trump. Mas ele já sabe o que aconteceu no Brasil com o ministro de Bolsonaro. Tem os dedos do lado escuro, tem os dedos da CIA, do lado escuro da CIA, a banda podre, junto com a Rússia e a China. O homem vai pedir explicações para o diretor da CIA e também para a Rússia e China, porque isso fere os Estados Unidos, que tem grandes negociações com o Brasil. O homem está muito bravo, mas há uma certeza de que ele vai dar um jeito nisto tudo. E aqui ele fala mais algumas coisas que não posso comentar por agora. Então, isso chegou para mim momentos antes de começar esse Hangout com essa informação. Ainda que talvez as pessoas aí no Brasil não tenham se percatado da dimensão desse fato ocorrido, isso pode ser o detonante ou o gatilho que foi apertado para que o caos se estabeleça definitivamente no Brasil, já que o pessoal do Sindicato do Pão com Mortadela irão fazer manifestações, os advogados do Luiz Inácio Cachaça 51 Lula da Silva certamente irão pedir o anulamento das suas sentenças, e a OAB, a esquerdopata OAB, também já se manifestou pedindo o afastamento do ministro Sérgio Moro e também do Dallagnol. Então, vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela mexicana e orar para que vidas inocentes não venham se perder estupidamente, já que, como eu venho falando ontem à noite, no Hangout de ontem à noite e também no Hangout de sábado, que o Estado está preparando o caos, já que o mesmo tem que ser estabelecido, para que, uma vez estabelecido, as pessoas aceitem a nova ordem com um sorriso nos lábios e seja a vontade popular. Muito bem, meus queridos. Então vamos agora ao tema: como a maçonaria criou a Assembleia de Deus e também irão chicotadas. Mas o couro já está grosso, é igual o couro de jacaré, já está grosso de tanto apanhar, e vamos em frente. O que importa é que a verdade tem que ser mostrada. Vou fazer a transição aqui para então poder mostrar a vocês. Aqui, vou colocar no ponto. Só um momentinho. E já vou mostrar para vocês essa pesquisa aqui. Vamos lá. Cadê? Tá aqui. Muito bem. Vou aumentar a letra um pouquinho para que vocês possam acompanhar. Vou colocar aqui 200%. Tá aí. Muito bem. Tá aí. Criada pela maçonaria, a Assembleia de Deus no Brasil. A história da Assembleia de Deus no Brasil. A Assembleia de Deus nasceu nos Estados Unidos, nos idos dos anos de 1890, em uma loja maçônica
de Los Angeles. Seu nome completo era Assembleias dos Homens de Deus, que depois ficou sendo Assembleia de Deus. Antes, tinha o nome de Missão Fé Apostólica, como foi feita por pastores maçons, presbiterianos, metodistas, batistas, anglicanos e etc. O nome dado à união desses homens ilustres da sociedade da época, a princípio, foi mesmo Missão Fé Apostólica, até com o tempo o termo mudar para Assembleia dos Homens de Deus e, depois, simplesmente, Assembleia de Deus. No Brasil, os missionários suecos Gunnar Wigren e Daniel Berg, discípulos do pastor evangélico e maçom respeitado Charles Fox Parham. Guardem esse nome, Charles Fox Parham. Por que, Gustavo? Deixa eu mostrar aqui quem é essa figura. Tá aqui, olha. Charles Fox Parham. Aqui falta um T ali, né? Pai do pentecostalismo, pastor evangélico, fundador da Igreja Assembleia de Deus. O que houve aqui? Caiu? Deixa eu dar um refresh aqui. E agora entrou comercial. O que tá vendo? Já começou a cair a transmissão? Vamos lá. Deu uma travada aqui, pessoal. Deixa eu ver se está aparecendo aqui no... Só um momentinho que eu vou averiguar como está o sinal. Bom, parece que agora estabilizou novamente. Então, deixa eu voltar aqui e mostrar essa foto para que vocês saibam quem é esse Charles Fox Parham. Tá aqui a foto, aí está. Então veja bem, esse pastor, um dos fundadores da Igreja Assembleia de Deus. Então aí está, Charles Fox Parham. No estudo está Parham, tem um T antes do H, mas isso não importa. Então diz o seguinte: pai do pentecostalismo, pastor evangélico, fundador da Igreja Assembleia de Deus. Agora, além disso, presta atenção aí, membro da Ku Klux Klan, ou seja, da KKK, foi preso por violentar sexualmente um garoto, ou seja, era pedófilo. Antes de sua morte, exigiu ser enterrado em um cemitério onde não houvesse negros enterrados, ou seja, era racista, e primeiro pastor a vender lenços ungidos e enviá-los pelo correio, quer dizer, fez escola. O Pedir Mais Cedo, R.R. Soares, o Boiadeiro do Valdemiro, também temos aí o Silas Malacraia. Então, esse fez escola. Arrecadou dinheiro para ir procurar a Arca da Aliança, mas nunca foi. Pregava a cura pela fé, não curava ninguém e, quando ficava doente, procurava os melhores médicos. Então, aí está, vamos dizer, um resumo, quem foi um dos fundadores da Igreja Assembleia de Deus. Continuando, vou tirar aqui, deixa eu voltar. Vou tirar essa tela aqui, colocar novamente o estudo e voltar novamente com a captura do estudo. Aí está. Então, continuando, diz assim, vou repetir. No Brasil, os missionários suecos
Gunnar Wigren e Daniel Berg, discípulos do pastor evangélico e maçom respeitado Charles Fox Parham, tiveram a incumbência de trazer essa nova religião para o Brasil. Gunnar Wigren e Daniel Berg eram maçons da loja de Los Angeles e vieram para o Brasil para fundar a primeira filial sul-americana da Assembleia de Deus, que, por sinal, é a maior igreja pentecostal do mundo. Iniciada em Belém do Pará por 2 missionários suecos, que eram discípulos do pastor maçom e membro da Ku Klux Klan, Charles Fox Parham, Daniel Berg e Gunnar Wigren não eram membros da Ku Klux Klan. Eles eram declaradamente abolicionistas, mas pertenciam à loja maçônica de Los Angeles. Eles deixaram um grande legado e hoje a Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal do planeta. Então, vocês querendo, eu disponibilizo depois que renderizar esse Hangouts para que vocês tenham acesso a esse documento, a esse estudo. Continuando, diz o seguinte: eis a história real da Igreja Assembleia de Deus. Em 19 de novembro de 1910, desembarcaram no Brasil 2 pastores batistas, Gunnar Wigren e Daniel Berg. Estes 2 congregavam na Igreja Batista dos Estados Unidos, mas, devido ao fato de se unirem ao movimento pentecostal, realizado na rua Azusa 312 em Los Angeles, foram excluídos das igrejas batistas. A Igreja Batista era pentecostal, mas ainda guardava algumas doutrinas anglicanas. Gunnar Wigren e Daniel Berg foram então acolhidos pelo pastor maçom Charles Fox Parham. Ao chegarem ao Brasil, foram apresentados ao pastor Eurico Nelson, o pastor da Igreja Batista de Belém do Pará, e pediram entrada nessa igreja. Entrada esta que foi de princípio negada, por não terem carta de transferência da Igreja Batista. E nem poderiam ter, pois tinham sido excluídos, e omitindo, ou seja, mentindo, que eram membros excluídos, apresentaram-se como verdadeiros pastores batistas. E isso lhes deu o privilégio de morarem no porão da igreja, até conseguirem se instalar em outro lugar e arrumarem dinheiro e emprego e etc. Por aquele tempo, o pastor Eurico Nelson precisou viajar para o sudeste do país, pois fora a uma convenção batista. Foi neste tempo que esses 2 pastores suecos agiram. Sem a presença do pastor titular e ajudado por um moderador da igreja, José Plácido da Costa, eles conseguiram filiação na igreja, mesmo sem as cartas de transferência. Vou aumentar mais um pouquinho aqui. Começaram então a induzir alguns membros a ficarem após o culto e assistir às suas reuniões, as quais eram feitas sem o conhecimento da igreja e no porão onde estavam instalados. Em seus cultos havia muito barulho e êxtases. Entravam em mistérios. E alguns começaram a dizer que tinham recebido dos 2 pastores o que eles chamam de batismo com fogo. Um irmão da igreja, o evangelista Raimundo Nobre, descobriu o caso e logo comunicou à igreja. E foi feita uma reunião para apurar o caso. E nessa reunião, os 2 pastores e mais 11 membros da igreja foram excluídos. Isso no ano de 1910. Este caso está registrado na Igreja Batista de Belém pelo historiador Antônio B. Almeida. Gunnar Wigren e Daniel Berg
continuaram a realizar trabalho de proselitismo entre os membros da igreja. O próprio Gunnar Wingren afirma em seu diário que, por onde íamos, buscávamos nas igrejas e nas casas dos batistas infundirem um novo batismo. Este novo batismo e novo culto pentecostal constituía em fazer os crentes a fazer culto do Espírito Santo, com vigílias avivadas, campanhas nos lares e cultos matinais, entre parênteses, consagração. Nesses cultos, estes aprendiam a buscar o Espírito Santo e aprendiam também o conceito pentecostal do Shekinah. Com o tempo, a Assembleia se divide, devido a divergências teológicas, brigas doutrinárias, desentendimentos e discórdia, surgindo assim a Assembleia de Deus Madureira, perto de onde eu morava, lá no Rio, que eu fui criado num subúrbio de Coelho Neto, perto também onde a Márcia morava, ali de Del Castilho. Paulo Leivas Macalão fundou o Ministério de Madureira, um importante movimento da Assembleia de Deus no Brasil, e foi o maior compositor de hinos da harpa cristã e um maçom importante na comunidade evangélica brasileira. Então, vai vendo que tanto a Batista quanto a Assembleia de Deus foram criadas por maçons. Esse Paulo Leivas Macalão foi, de fato, uma pessoa muito importante para o crescimento da Igreja Assembleia de Deus, sendo ele também um outro maçom. Nascido em Santana do Livramento, se converteu aos 18 anos, referindo-se ao Paulo Leivas Macalão. Estabeleceu amizade com o pastor sueco Gunnar Wingren, pioneiro da Assembleia de Deus no Brasil, e foi consagrado por Wingren e também pelo sueco Levi Petrus ao cargo de pastor em 17 de agosto de 1930. Paulo Leivas Macalão construiu a primeira igreja da Assembleia de Deus no sudeste do Brasil, no bairro carioca de Bangu, em 12 de janeiro de 1933. Transferiu a sede da igreja para Madureira em 1939, no que seria a origem do Ministério de Madureira, o segundo maior ramo das Assembleias de Deus no Brasil. Continuando, se não fosse a maçonaria, preste atenção, se não fosse a maçonaria, o trabalho dos batistas no Brasil não teria nem começado. É forte, né? É muito forte, não é mesmo? Vou repetir. Se não fosse a maçonaria, o trabalho dos batistas no Brasil não teria nem começado. A Igreja Católica entrou em guerra contra a maçonaria no século XVIII, misteriosamente a mesma data do início da vinda de missionários protestantes ao Brasil. Supõe-se que os maçons pretendiam sabotar o domínio católico através disso, o que é um dos mandamentos, e o professor L'Oreal fala muito sobre isso. Uma das metas da maçonaria era acabar com a realeza e a outra meta é acabar com a cristandade. E isso eles estão realizando um trabalho com afinco, infiltraram-se em várias igrejas, muitos pastores são maçons, inclusive serão mostrados aqui alguns, inclusive também eu tenho uma entrevista aqui, um pastor maçom, que ele escancara os outros pastores que não são maçons. Continuando ainda, e também os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, fundadores da Assembleia de Deus, só receberam a ajuda de um pastor batista porque este pastor batista era um maçom que estava ajudando seus ambos irmãos maçons, como manda a fraternidade.
Mas isso é outra história. Os maçons emigrados dos Estados Unidos se estabeleceram na cidade de Santa Bárbara, São Paulo. Lá fundaram, no dia 10 de 9 de 1871, a Igreja Batista em Santa Bárbara. Essa informação pode ser encontrada no livro Centelha em Restolho Seco, uma contribuição para a história dos primórdios, de Beth Antunes de Oliveira, edição da autora, Rio de Janeiro, 1985, página 162. A primeira igreja batista estabelecida em solo brasileiro, pelo pastor Richard Ratcliffe, fundaram também em 1878 a loja maçônica George Washington. Então veja bem, o mesmo pastor que fundou a loja maçônica George Washington fundou também a Igreja Batista no Rio de Janeiro. Olha, só o Pai. Meu Pai, eu te louvo e te agradeço. Eu levanto as minhas mãos e te louvo e te agradeço, porque abriste os meus olhos. Que estávamos todos enganados nessas casas de caboclos. Sinceramente. A primeira igreja batista estabelecida em solo brasileiro foi que tinha o pastor Richard Ratcliffe, que também ajudou a fundar em 1874 a loja maçônica George Washington, onde se encontrava cerca de 8 batistas, sendo que pelo menos 5 deles também foram fundadores da primeira igreja batista, entre eles está o pastor Robert Porter Thomas. Isso também pode ser encontrado no mesmo livro já citado acima, Centelha em Restolho Seco, uma contribuição para a história dos primórdios, da autora Beth Antunes. O pastor Thomas foi interino por diversas oportunidades, tanto na primeira igreja quanto na igreja da Estação, a segunda igreja batista no Brasil, que foi fundada no dia 2 de 11 de 1879, tendo por pastor Elias Houghton Quillen. Isso também está registrado nesse livro, Centelha em Restolho Seco. O pastorado interino do pastor Thomas, nas duas igrejas, somou cerca de 25 anos de trabalho, sendo o que mais tempo pastoreou tais igrejas. Em 12 de 7 de 1880, a pedido da Igreja da Estação, foi formado um concílio reunindo as duas igrejas para a recepção e consagração ao ministério do maçom Antônio Teixeira de Albuquerque, que foi batizado pelo pastor Thomas. Também está nesse livro. Olha, esse livro aí deve ser muito bom, porque todas as referências apontam para esse livro. O nome do livro é Centelha em Restolho Seco. O pastor Thomas foi moderador do concílio das igrejas, que se realizou dentro do salão da loja maçônica. O concílio das igrejas foi realizado dentro de um salão de uma loja maçônica. Dorme com um barulho desse. Conforme se descreve na carta subscrita pelo moderador e pelo secretário do concílio, página 249, ao Foreign Mission Board of the Southern Baptist Convention, ou seja, Convenção das Igrejas Batistas do Sul para Missões no Estrangeiro, cuja sede, não sei se até hoje permanece, Richmond, na Virgínia, aqui nos Estados Unidos. O primeiro pastor batista brasileiro foi um maçom, que além de ter sido batizado por um pastor que era maçom, foi ainda consagrado ao ministério da palavra no salão da loja maçônica. Mais maçônico impossível. Olha, é brincadeira, pessoal. Tem que rir e usar um pouco de sarcasmo, porque a vontade é de chorar. Agora, se coloque você que está aqui no canal, você que está aí no Instagram, você que está aí no Periscope ou no outro canal Brasil 360, acompanha essa transmissão ao vivo e simultânea.
Você que passou 5, 10, 15 anos da sua vida dentro de uma igreja Assembleia de Deus ou batista, veja por quantos anos vocês foram enganados. Eu também fui, eu fui membro da empresa Bacanal do Reino de Zeus. Minha família toda foi enganada, porque lá somente se fala em dinheiro, não se prega o evangelho. Ah, mas eu sou adventista. Você é adventista? Você também é enganado. Porque o adventismo também foi criado pela maçonaria. Ah, eu sou metodista. Ih, piorou. Presbiteriano. Ih, tá quase morto. Ah, eu sou da Congregação Cristã do Brasil. Também é maçônica, meu querido. Eles penetraram em todas as igrejas. É isso mesmo, Graça Lúcia Silva. É uma tristeza. Isso é uma tristeza. Vou repetir. O primeiro pastor batista brasileiro foi um maçom que, além de ter sido batizado por um pastor que era maçom, se não bastasse essa desgraça, ele ainda foi consagrado ao ministério da palavra no salão da loja maçônica. Mais maçônico impossível. Onde está isso? Na página 125 desse livro Centelha em Restolho Seco. Continuando aqui, é importante recordar que a igreja em Santa Bárbara era uma igreja missionária e foi ela que insistiu e conseguiu que a junta de Richmond nomeasse missionários para o Brasil, estabelecendo-se então em Santa Bárbara a missão batista no Brasil. O primeiro missionário batista foi o pastor Quillen, ou Willing, não é um Q, é um O, ou Willing, 1878, com sustento próprio. Seguiram-se, sustentados pela junta, Bagby e outros, sendo que Bagby, Soper e Puther foram pastores da igreja em Santa Bárbara, que tinha entre seus membros um expressivo grupo de maçons. O primeiro templo batista construído no Brasil foi o da primeira igreja batista de Campos, edificado sob o pastorado de Salomão Ginsberg e com a colaboração financeira dos maçons. Reimer, Haroldo, Maçonaria, a resposta a uma carta. Edições Cristãs, Ourinho, São Paulo, página 64. Salomão Luiz Ginsberg fundou em 1902 o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, que comemorou o centenário em 2002, inclusive com a realização da Assembleia Anual da Convenção Batista Brasileira nesta cidade do Recife. E, obviamente, o pastor David Main, que foi o reitor do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil durante 40 anos, pastor da Igreja Batista do Cordeiro, segunda igreja batista fundada na capital, Recife, e presidente da Convenção Batista Brasileira, CBB, em várias oportunidades. Foi maçom atuante, membro da loja maçônica Cavaleiros da Cruz, que fica na mesma cidade do seminário, em Recife, Pernambuco. Tá bom assim, Papudinho? Tá bom assim? Ou quer mais? Mas não fica por aí não, tem mais coisas aqui. Eu vou mostrar agora a entrevista de um pastor maçom, onde ele simplesmente arrasa com os pastores. Posso acompanhar. Tá aqui, ó. Maçonaria, GLEDO, a grande loja especulativa do Oriente, orienta os seus membros a dedicarem-se à felicidade dos seus semelhantes, não somente porque a razão e a moral ou social lhes impõem tal obrigação a nossos deveres, mas também porque esse sentimento de solidariedade nos faz irmãos, uma unidade fraterna. Então tá aqui, olha. Quarta-feira, 4 de janeiro de 2012. Carta aberta aos caçadores de maçons. Estão vendo aí? E aqui está o esquadro e compasso. Aí é uma carta longa. Eu vou ler aqui o início para vocês se situarem. Está aqui. Prezados caçadores de maçons,
Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Quero apresentar aqui o debate sobre a maçonaria e os cristãos, realizado em agosto de 2007, no templo da Igreja Assembleia de Deus em Japeri, Rio de Janeiro. Então vai vendo. Neste debate, estiveram presentes vários líderes. Quero apresentar... Cadê? Aqui repete. Neste debate estiveram presentes vários líderes. Aqui repete. Vários líderes tradicionais, presbiterianos, Igreja Pentecostal Jeová Jireh e outras. Antimaçons, onde me vi em uma jaula cercado por leões famintos atrás de sua caça. Então aqui diz o seguinte: foi uma experiência dolorosa, mas lucrativa, pois alguns daqueles líderes religiosos sem nenhuma formação na área me acusavam e me xingavam de herético, satanista e etc. Mas valeu a pena. O meu maior oponente fora um ministro batista renovado, por nome Pastor José Maria. Esse homem de Deus, por ignorância dos fatos, fez várias acusações a ponto de falar que não me considerava um ministro de Deus, não me considerava um cristão. Vamos agora aos detalhes daquele debate. Aí está. Debate entre o reverendo José Kennedy de Freitas e líderes religiosos antimaçons. Ou seja, o reverendo José Kennedy, ele é maçom. E ele se pôs a debater contra líderes antimaçons, sendo o mais assintoso, conforme está escrito aqui, o meu maior oponente fora um ministro batista renovado, por nome José Maria. Então, é muito grande, é extenso. Eu posso disponibilizar também para vocês esse link aqui, mas eu quero chamar a sua atenção para o final, onde esse pastor maçom simplesmente ele dá um tapa na cara dos outros pastores com luva de pelica. Cadê? Deixa eu ver qual é a parte. Cadê? Aqui. Vou começar daqui. Viga mestra da maçonaria. A maçonaria e o cristianismo. Pastor Paulo Leivas Macalão, fundador da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Rio de Janeiro, notável administrador e grande evangelista e maçom. Então, outra prova que o fundador da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, de nome Paulo Leivas Macalão, era maçom. Aí diz mais assim: o pastor Paulo Leivas Macalão também compôs e traduziu vários hinos que se encontram na harpa cristã, inária oficial das Assembleias de Deus. Pastor Túlio de Barros, durante anos foi pastor da Assembleia de Deus de São Cristóvão, Rio de Janeiro, um grande homem, advogado, pregador. Em seu ministério foi um homem de oração, maçom convicto. Reverendo Galdino Moreira, uma das mais expressivas figuras do ministério presbiteriano. Foi por muitos anos diretor e redator do jornal O Puritano, onde manteve apreciada coluna sob o título Consultório Bíblico, para responder perguntas relativas à Bíblia, doutrinas, etc. Também maçom. Pastor Salomão Luiz Ginsburg, israelita de origem, olha aí, israelita de origem, filho de um rabino. O pastor Salomão Luiz Ginsburg nasceu na Polônia, então denominada Rússia. Converteu-se ao estudar o sentido de Isaías capítulo 53. Aos 23 anos de idade foi ordenado ao ministério pastoral por um concílio formado de pastores de várias denominações, entre eles o famoso missionário e maçom Hudson Taylor. Salomão Luiz Ginsburg
foi um dos maiores evangelistas em solo brasileiro entre os batistas, além de ter composto vários hinos e traduzido alguns. Foi o primeiro a batizar no Amazonas e foi pioneiro em Goiás. Evangelista de grandes recursos, eram constantes suas semanas de conferências evangelizadoras em vários lugares, de modo a justificar o título que deu à sua autobiografia, Um Judeu Errante no Brasil. Era também chamado de Davi dos Batistas Brasileiros. Foi o pai do Inário Batista, cantor cristão, e o autor ou tradutor de 102 hinos dessa coleção. Vai vendo aí, pessoal. Aí ele diz assim: relacionei apenas alguns nomes daqueles que já se foram para a vida eterna para comprovar a nossa argumentação, pois o rol de batistas, assembleianos, presbiterianos e de outras igrejas, pois maçons que dedicaram suas vidas à causa do Santo Evangelho é muito extensa. Deixamos, por outro lado, de mencionar nomes de maçons batistas, assembleianos, presbiterianos e de outras igrejas vivos, para não ferir a modéstia dos muitos dedicados servos de Deus e por ser desnecessário, visto serem conhecidos dos irmãos que os perseguem nas suas igrejas. Perseguição injusta. Aí ele diz assim, perguntamos, Pastor José Maria, quando e onde os ilustres irmãos e pastores aqui mencionados servirão de escândalo e tropeço aos neófitos ou à causa do Santo Evangelho no Brasil? Por favor, me responda esta pergunta. Atualmente, há muitas igrejas evangélicas e igrejas católicas com centenas de pastores, presbíteros, diáconos, bispos e padres comungantes maçons, que dão bom testemunho de vida cristã e participam das várias atividades das suas igrejas. Com relação a estes, pergunto, quais são os cristãos dessas denominações que, presentemente, têm sido motivo de escândalos e tropeços nas suas igrejas? Ora, pastor José Maria, entendemos que esta acusação, além de leviana, é um desrespeito à memória e às famílias destes servos de Deus, que dedicaram suas vidas à causa santa do Evangelho em suas denominações, sem se envergonharem de ser maçons. Aí ele diz assim, agora a parte que eu mais gostei, pessoal. Vai vendo aí. Se você tem um inário, harpa cristã, cantor cristão, pega aí esse inário que a gente vai conferir isso aqui, pessoal. Ele diz assim, reafirmo com todas as letras que sou cristão. Isso o reverendo Kennedy, que é maçom, dizendo. Reafirmo com todas as letras que sou cristão e, dentro do pensamento cristão, sou anglicano por inteira convicção e não por opção. Não desejo e nem pretendo deixar a igreja anglicana. Ainda que meu nome seja excluído do seu quadro de obreiros, pelo fato de eu ser maçom, apesar de minha igreja não se envolver com estas questões, pois não vejo nenhuma incompatibilidade entre a maçonaria e a fé cristã. Olha que estúpido, né? Seja ela católica ou protestante. Fui pastor batista durante 15 anos. Infelizmente, os batistas tomaram posição contra a maçonaria. Mas quero ainda fazer algumas considerações aos batistas e aos assembleianos. Eu vou aumentar aqui a letra, porque isso daqui é muito forte. Aí ele começa a dizer o seguinte, gostaria de falar no que diz respeito aos inários usados em nossas igrejas. Por exemplo, o inário Novo Cântico, usado na igreja presbiteriana, a harpa cristã, usada na Assembleia de Deus. Gustavo, Oi. Desculpa, mas a gente vai ter que ir lá no ranking. O que houve? A Rina caiu, tá deitada no chão e ele não tem como levantar ela. Ah, é? Ela tá caída lá no chão. Então se arruma que eu vou terminar aqui, tá? Vai se arrumando. Pessoal, eu peço desculpa, eu vou terminar esse parágrafo aqui,
Eu peço desculpa a vocês, eu vou ter que terminar esse hangout porque a senhora que a Márcia toma conta caiu e o marido já tem 92 anos, não consegue levantá-la. A gente vai ter que ir lá agora correndo, ajudá-lo a levantá-la, e ela caiu no chão e não consegue se levantar. Vou terminar esse parágrafo aqui, tá bom? E depois eu faço a segunda parte desse hangout, combinado? Então diz assim: gostaria de falar no que diz respeito aos inários usados em nossas igrejas. Por exemplo, o inário Novo Cântico, usado na igreja presbiteriana, a harpa cristã, usada na Assembleia de Deus e outras igrejas pentecostais, o cantor cristão, usado pelos batistas e outras igrejas tradicionais. No inário Novo Cântico, por exemplo, é composto de 400 hinos de adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso, cujos membros das igrejas presbiterianas cantam com alegria e muita satisfação. Desses 400 hinos, desejamos fazer referência especial a 13 hinos de autoria ou tradução feita pelo reverendo Salomão Luiz Ginsburg, que ele é judeu e também maçom, ministro batista. Esse homem de Deus dedicou sua vida ao santo evangelho em várias regiões da pátria brasileira. Vejamos 13 hinos do inário presbiteriano. Número 33, Maravilhas Divinas. Alguém conhece? Número 41, Louvor pela Graça Divina. Número 49, Sempre Vencendo. Número 110, A Crer e Observar. Número 115, Unido com Cristo. Número 131, Vida Santificada. Número 172, Chuvas de Bênçãos. Número 198, Salvação Graciosa. Número 199, Cristo Salva. Número 252, Pão Celestial. Número 296, Cristo Não Tarda. Número 336, Transformação. Então, esses 13 hinos foram compostos ou traduzidos por um pastor, o Salomão Luiz Ginsburg, que era maçom e que está no inário Novo Cântico da Igreja Presbiteriana. Aí depois, na segunda parte, eu vou ler alguns outros hinos que estão contidos em outros inários. Tá bom, pessoal? Deixa eu voltar aqui a câmera para mim, porque eu tenho que me despedir e a gente tem que ir lá correndo para ver o que está acontecendo, se for o caso, levá-la para o hospital. Eu peço desculpas, é um imprevisto, não contávamos com isso, tem 506 pessoas acompanhando agora o Hangouts, mais outras tantas aqui no Instagram, outras também aqui no Periscope, outras acompanhando pelo Twitch e também outras acompanhando pelo canal Projeto Brasil 360. Bom, meus amigos, infelizmente eu vou ter que terminar a transmissão por aqui para atender essa urgência, essa necessidade. Peço desculpa a todos. Muito obrigado pela sua paciência e pela sua audiência. Teremos seguramente uma segunda parte, porque a coisa está só esquentando. May Yeshua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau.